Graça e paz, queridos. Estamos aqui mais uma vez no seu Evoluindo com Paz. Um lugar onde sempre traz uma chave nova para você poder acessar novas portas e poder mudar de nível. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui conosco a Aline Constantino. A Aline é um furacão. Onde ela passa, ela muda. Ela é autora, ela é influencer, ela é pastora, ela tem um trabalho lindo com mulheres. E eu acredito que nós estamos vivendo um tempo no qual temos que ser especialista em algumas áreas. Porque quando você quer fazer tudo ao mesmo tempo, vai ser igual aquele pedreiro que quer construir uma casa inteira sozinho. E alguma das áreas não vai ser com excelência. E o nome do jogo chama excelência. Então, para viver uma excelência, que é aquilo que Deus nos quer, Amém. é separar. E eu vejo você, Aline, trabalhando assim, tão, tão efetiva Amém. nesta área que eu acompanho, né? Mesmo antes da gente se conhecer, eu já estava acompanhando e eu vejo esse trabalho e eu acho lindo isso. Amém. Você podia estar falando um pouco sobre isso e se introduzindo. Primeiramente, eu quero agradecer, me sinto honrada estar aqui, né. Sabemos que reverendo Daniel da Paz é o embargador aqui no Canadá, em Toronto, né. Um homem também de visão, respeito muito que o senhor carrega, seu ministério, Living Breeds, gente, o projeto dele é sensacional. É um projeto que tem alcançado vidas e transformado destinos e gerações, está impactando, veio para impactar. E eu costumo dizer que o céu, ele não conecta pessoas, ele conecta propósitos, né. Para o século XXI, Deus tem uma nova chamada, né. Nós somos sim a geração do arrebatamento e antes desse arrebatamento eu acredito no mover. A palavra vai dizer para nós que nos últimos dias ele vai derramar sobre toda a carne o seu espírito. Então a gente está juntos, né, caminhando juntos no reino para impactar, curar e transformar. Então, hoje eu me sinto honrada para estar fazendo parte disso. Novamente, respeito muito o senhor e vou falar um pouquinho, introduzir agora, né, quem é a Aline Constantino. Eu vim de uma casa pastoral, estamos aí servindo o reino também. Nós temos alguns projetos que são edições que nós lançamos todo mês, tem um evento voltado para mulheres, aonde nós pautamos cura emocional. Eu acredito que o século XXI, essa geração hoje está vivenciando um tempo tão difícil de depressão, são pessoas que muita gente toma remédio, muita gente está em casa depressiva, então essa área da saúde emocional tem que ser tratada, né. Então eu sempre falo que são mulheres curadas para curar, impactadas para impactar, e eu pauto muito também a resiliência, o autocuidado, temos o pós-divórcio, e os nossos movimentos, eles têm trago cura em Toronto, eles têm impactado, eles têm restaurado, tem testemunhos lindos de mulheres realmente sendo transformadas, vivenciando um avanço de nível, uma transformação de fé e vivendo hoje uma vida de abundância e de prosperidade. Porque as bênçãos do reino, quando ele fala que buscai primeiro o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas, é um acrescento de tudo. A bênção do Senhor é aquela que não acrescenta dores, a palavra vai dizer, né? Então, ele abençoa a tua casa, ele prospera a tua casa. Bendito eu sou na entrada, bendito eu sou na saída, bendito é o fruto do meu ventre. Então, a gente sempre traz também aquilo, as bênçãos do Monte Gerezim sobre nós e sobre elas. Nós temos um evento agora que vai ser o Fortaleza. Fortaleza vem com tudo, dia 25 de abril. E eu estou ansiosa para esse evento porque é sobrenatural o que vai acontecer neste lugar. O material está didático, está terapêutico, cheio de rompimento, muita fé, e Deus tem realmente testificado e Deus tem sido fiel, né, conosco. E alguns projetos novos aí também, estou preparando um livro. Esse livro vai ser
um livro sobre histórias de pessoas. Claro que a gente vai proteger a identidade de pessoas, mas como eu já trabalho com público, eu tenho alcançado muita gente dentro, fora do Canadá, então vai ser histórias de pessoas e vai trazer muita restauração, porque são pessoas que já estão sendo restauradas, foram restauradas, e vai trazer um testemunho de vida, tá muito interessante. Pós-divórcio, pessoas que vieram, de situações de dependência química, pessoas que vieram, do mundo da prostituição, pessoas que têm um passado. Então o livro vai ser forte, o livro que eu vou lançar será chamado Diário de Madalena. Né? Eu tenho o projeto Casa Madalena. Casa Madalena também é encontros semanais que nós temos ali na 2104 da Dafre. Venha, porque você vai ser impactado. É um céu na terra. O Casa Madalena, ele traz rompimento, crescimento, desenvolvimento pessoal e tem sido assim um divisor de água na vida de pessoas. E esse projeto Casa Madalena, ele se estende. Por que Casa Madalena? Madalena foi uma das mulheres que, após Jesus ressuscitar, ela viu uma glória maior. A entrega de Madalena foi total. Então, na entrega da totalidade da adoração, você entende e agrega um nível maior com Deus. Então, eu chamo mulheres para entrarem num caminho de milagre, viverem milagre e também alcançarem uma glória maior a ser revelada numa entrega de totalidade de adoração. Então, você caminha comigo, você começa a entender que quanto maior é a sua entrega, maior é o nível que Deus te coloca, maior é a unção que você carrega e maior também é a glória que é revelada na sua vida através dele, Jesus. Rabone, és tu. Ela salta no templo, né? No túmulo, né? Então, eu trago isso para as mulheres. Venha participar. Casa Madalena tá assim surreal. Tem muita coisa boa, muita coisa nova chegando. Tem o meu trabalho, o meu Pode Mais Plena. Pastor Daniel Pode Mais Plena tá sensacional. O Pode Mais Plena traz um pouco de história, traz um pouco de sabedoria milenar, traz também um pouco do mundo da arte, traz fé, traz o motivacional. Então a gente está impactando mesmo, viemos para impactar, viemos para tremer o chão, porque Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda. Unção de calebre sobre nós, unção territorial, e nós vamos alcançar, impactar e ativar o propósito de Deus aqui na terra, rompendo nas promessas que já foram liberadas sobre nós. Amém, amém, amém. Agora vocês entenderam por que eu trouxe a Aline aqui? A Aline é isso aí. Ela vai para frente e é isso que a gente precisa, queridos. Nós não podemos, a Bíblia fala para a gente não ser nem mornos, né? A gente tem que ser quente ou frio. Eu prefiro quente. Então a gente tem que colocar para fora, queridos. A gente tem que trabalhar aquilo que Deus te desenvolveu. E deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes você está aí falando assim: ah, mas como é que eu faço isso? Ah, eu não tenho isso. Deixa eu te falar uma coisa. Começa a caminhar e Deus vai colocar e vai te capacitar. Deus, ele sempre capacita aqueles que estão envolvidos no trabalho deles. Então, você vê, a Aline, ela foi de cara, não teve medo. Eu também não acredito em part-time, eu acredito em Full full-time, time. entendeu? Então, eu não sei fazer nada pela metade, eu sei fazer a coisa por inteiro. E eu acredito nesse aspecto de excelência, porque, Aline, se você for ver, eu acredito que você sabe desse detalhe. No mundo espiritual, a gente estava falando um pouco sobre isso, Uhum. ele é muito parecido, que o diabo ele copia, ele não cria. Uhum. Então você vê, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, as religiões, vamos ser bem polite, raízes africanas, ou essas religiões, se a entidade pede para você um despacho e você não entrega direito, com excelência, você acredita que você leva uma surra? Sim. Entendeu? Se o próprio diabo, ok? Ele quer a coisa com excelência, imagine a Deus. É. Agora, quando você vai fazer para Deus, você faz de qualquer jeito, queridos. Eu costumo falar isso o tempo todo, que existe um processo. Tudo que Deus colocou, ele dá detalhe. Deus é um Deus de detalhe. Ele escolhe a cor, ele escolhe o tamanho, ele escolhe o modelo, ele escolhe o que vai diante e o que vai atrás. Então, queridos, quer fazer com excelência, busca a estratégia do céu. Aline, você falou um monte de coisas assim que eu fiquei assim apaixonado, que é legal. Por exemplo, curar
para ser curado. Porque muitas vezes, querido, você não entende porque você está machucado, você está sofrendo, você está sangrando. Tem muita gente que fala assim: ah, Deus não é pai porque deixou isso acontecer comigo. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Todo deserto que você passa é uma Amém. oportunidade de você crescer. Amém. E é isso que você tem que aprender, entendeu? Porque senão você vai estar sangrando em cima de pessoas. Porque a pessoa que está machucada, quando ela vai se mover, vai estar sangrando em cima de pessoas. E é isso que a gente tem visto hoje em dia. Então, curar para ser curado é uma chave. Amei, amei. E a gente tem que aprender a fazer isso. Quando você recebe, querido, você tem que entregar. Então, você passou pelo deserto e não aprendeu nada, você passou em vão e você vai ter que passar de novo. Passou pela provação, não aprendeu nada, foi sem em vão. Você vai ter que passar de novo. Tem gente que está igual o povo de Israel, andando 40 anos em redor deles mesmos e não saiu. Por quê? Porque não entendeu o processo. Então, curar para ser curado, querido. Aquilo que você aprendeu, você tem que desenvolver nos outros. É uma oportunidade. Não olhe o desafio como um castigo. Olhe como uma oportunidade de poder passar de fase. E de graça receber, de graça vai para frente. Buscar primeiro o reino de Deus. Isso é chave. São tantas Uhum, chaves que tem lá e a gente não pega, né? uhum. Quando você entende o princípio disso, o resto tudo vai fluir. Amém. Tudo, tudo, tudo. Aline, eu queria que você falasse, você vai ter um evento agora. Fala um pouco sobre esse evento que vai ser agora, o próximo evento, por favor. Então, a Aline Constantino estamos trazendo agora a edição Fortaleza. O que que os nossos movimentos, o que que os nossos encontros eles têm criado, né? Tá criando transformação, tá criando cura e pautamos muito saúde emocional. Porque tem pessoas que elas têm rompido na parte espiritual, mas na parte emocional ainda estão presas. E aonde entra a saúde emocional? É você ressignificar as 5 feridas: a ferida do abandono, a ferida da rejeição, a ferida da injustiça, a ferida da traição e a ferida da humilhação. A gente vive hoje, o século XXI, a gente tem um acesso a muita informação que a igreja passada, de repente na década de 70, nos 80, 90, não tinha talvez tanto a capacidade e a informação que nós temos hoje, mas hoje, graças a Deus, a gente tem acesso a muita coisa. Então, o que que a gente tem trago hoje para os dias de hoje, né? O século XXI mostra que tem muitas pessoas hoje sofrendo com depressão, ansiedade, pensamentos suicida. Então é onde que nós trazemos para o nosso material hoje, os nossos movimentos, pautamos muito saúde emocional. Nós queremos curar pessoas, curar mulheres, curar famílias, porque uma pessoa curada, ela impacta gerações. E nós temos visto hoje o reflexo do reino, o momento hoje da igreja do século XXI é muita gente ferida. É muita gente ferida dentro dos ministérios, muita liderança ferida, muitos pastores feridos, muitas ovelhas feridas. Então, o que que a gente quer fazer? É tratar os sentimentos, é tratar as emoções, é ressignificar, é ir na raiz do abandono, né? Pessoas que às vezes estão exercendo uma liderança, talvez cuidam de jovens, mas ali dentro do coração da pessoa tem uma ferida muito grande de abandono. Essa pessoa vai estar apta para estar liderando, para estar cuidando de outras pessoas? Não vai estar. Primeiro ela tem que ser curada. Primeiro eu sou curado para curar. A palavra de Deus ela dá uma chave para a gente. Tudo que eu venço, eu tenho governo e autoridade sobre. Eu não posso liberar a cura, eu não posso liberar a libertação, eu não posso liderar em certas áreas se eu não fui trabalhado, né? Então nós temos que entender que o processo da cura é no interior, é na alma. O salmista Davi dá algumas chaves para nós e ele trata a alma, o sentimento, a alma está ligado ao coração. Então o coração ele tem que estar em constante construção. O que que a gente vê hoje? Pessoas que aceitaram Jesus, mas não foram tratadas nas emoções, não foram tratadas nos traumas familiares, nos problemas familiares. Veio de uma família que o pai era alcoólatra, que o pai batia na mãe. Aí, de repente, essa pessoa está indo na igreja, mas não foi tratada. Aí lá na frente ela está repetindo os mesmos ciclos viciosos da família, o mesmo trauma do ciclo da violência está sendo repetido. Então,
Hoje, o nosso ministério que a gente está querendo trazer, estamos trazendo já, é esta cura, que as famílias precisam, que as pessoas precisam ressignificar as feridas emocionais da vida para ter uma vida abundante espiritual aqui na Terra. Somos seres espirituais, sim, mas somos seres que vivemos no mundo metafísico e que precisamos estar preparados com os desafios da vida e curados para rompermos realmente em fé. Eu sempre falo que a mulher curada, ela rompe. A mulher curada, ela vive o extraordinário. Então, de repente, você não está vivendo ainda na sua vida essa totalidade de promessas, porque ainda faltam coisas dentro de você para ser trabalhadas. E a dor, o processo da cura é um processo que é responsabilidade, autotratamento e também uma decisão. Você decide, você identifica que precisa ser tratado. Aline, é muito interessante o jeito que Deus trabalha. Uma das coisas que eu vejo Deus trabalhando é através de confirmação, Amém. entendeu? Por exemplo, você falou sobre fortaleza Uhum, e a gente não tinha falado nada sobre isso. uhum. O tema do Acorrentado Jamais desse ano é quebrando fortalezas. Uau, Vai estar viajando o mundo inteiro falando sobre isso. uau. Então, e o livro que eu acabei de escrever, eu vou estar pregando ele lá no Acorrentado sobre isso. Como quebrar fortalezas. Por que isso é importante? Você tem que entender o que é fortalezas. Muitas vezes, a fortaleza, você mesmo criou a fortaleza e está preso lá, cativo. Foi você Forte. que criou, entendeu? Você que pode ter criado a fortaleza do abandono, da depressão, e muitas coisas. Não estou falando que não existe uma doença e às vezes você tem que tomar remédio. Isso é público e notório. Eu uso óculos porque o médico me passou e eu tenho que usar sem Claro, o tem óculos. casos e casos, né? Agora, nós somos feitos de químicas e muitas vezes você está desbalanceado e temos que tomar remédio. Nós Uhum, também não podemos ser ignorantes nessa parte, uhum, ok? Deus pode trabalhar com milagre, pode trabalhar através da mão do médico. uhum. E nós entendemos isso, porque até Paulo fala sobre isso quando carregava Lucas ali e mandava tomar alguns medicamentos, né? Uhum. Então, uma das coisas que a gente vê é o seguinte: muitas vezes nós nos prendemos dentro de fortalezas porque nós ficamos confortável com aquilo. Confortável com a dor. E aquilo vai nos gerar uma sensação de conforto. E as pessoas, a gente gosta de estar ali, igual aquele aleijado que teve lá por 38 anos, É. né? Você fica refém, então você está preso dentro daquelas fortalezas. Pode ser fortalezas que os outros criaram por você, entendeu? Que você está preso ali, que precisa romper. Então, primeiro fato, você tem que quebrar as fortalezas do mal para que você possa romper. Segundo, é criar fortalezas novas. O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Porque, queridos, no mundo que nós vivemos hoje, se você não tiver uma fortaleza para poder blindar você dessa bombardia de ação diária que a gente sente, Verdade. você vai ser exposto o tempo todo. Então, Verdade, pastor. necessitamos de muros. Muros não para nos separar, não para nos limitar, mas para nos separar do mal, Uhum, ok? Então, fortaleza é uma coisa linda que eu estou vendo. E a outra coisa que você falou que eu achei lindo é o uhum. seguinte: é a questão de poder cuidar da alma. Porque eu vou falar isso para pastores, ok? Você que é pastor que está escutando, querido, presta atenção sobre isso. Por muito tempo, nós trabalhamos só no espírito e nós creímos que tudo era espírito. Hum. Só que deixa eu te falar uma coisa. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós somos 3 em 1, corpo, alma e espírito. Então, eu já vi muito pastor morrer antes do tempo dele porque não cuidou do corpo, Uau. entendeu? Forte. Deus tinha muito para a pessoa, mas a pessoa não cuidou do corpo e morreu. Não pela vontade do Senhor, mas porque a pessoa não cuidou daquilo que Deus deu para ele, da saúde. Segundo, alma. Queridos, a gente vê muito coaches trabalhando hoje em dia em áreas que era para nós estarmos trabalhando, mas porque nós espiritualizamos tudo, esquecemos de trabalhar com traumas. Uau, muito forte isso que o senhor está falando. Uma verdade para o nosso tempo. E temos, querido, presta atenção, estou falando para você, pastor, agora, para você, líder.
Trabalha nisso. Aprenda sobre isso. Não é tarde. Vamos aprender a separar a carne, o espírito e a alma. Tricotomia do ser. E vamos trabalhar em cima disso e passar para outros, ok? Porque você não vai conseguir dominar tudo. E por isso que tem especialista para tudo. Então, vamos estar trabalhando sobre isso. Então, Aline, graças a Deus, é lindo isso que você está vendo, entendeu? Porque nós só podemos, igual você falou, que você preparam mulheres para poder atingir um próximo nível. E tem que ter essa preparação, queridos, porque se não tiver essa preparação, Deus não vai te colocar no lugar onde você não está pronto para poder reinar, para poder ser estabelecido. Porque o pessoal não entende, o pessoal pensa que o resultado é mais importante da equação, e não é. O processo é o mais importante, porque o processo que vai te treinar para poder chegar no resultado. Porque você chegar no resultado sem estar pronto, você vai falhar e vai cair, e a queda é pior. Verdade. Então, isso que você está falando e está fazendo é lindo, está de parabéns. Amém. Por isso que eu amo muito o que você faz. Amém. Agora, vamos falar um pouco sobre o Pod Plena, o Pod Plus Plena, né? Pode mais plena. Mais Plena, estou traduzindo aqui já. O Pod Mais Plena. Eu vejo muitas pessoas fazendo podcast e às vezes eu vejo as pessoas indo para um lugar só para querer audiência. Daí ela vai e fala sobre qualquer coisa que gera essa Um engajamento. E muitas vezes é controvérsia. E eu gosto muito do jeito que você faz, porque você vai nessa área de treinamento, de ensinar, de passar conhecimento que Deus já te deu. Amém. E então fala um pouquinho sobre isso. Como é que isso começou? Na real, reverendo, eu comecei já esse trabalho do Edifica. Eu tenho algumas redes hoje, né? Eu tenho a rede do Edifica, eu tenho o Papo Alfa, que são tudo trabalhos meus, né? Motivacional, fé, que tem sido compartilhado na internet, tem crescido e criado uma visibilidade. E eu já tenho trabalhado nisso já desde 2020, 2022, a gente já estava nessa pegada. Só que tudo teve um início, tudo que começa pequeno, um dia vai ser grande, né? Amém. E eu não sabia, assim, muito mexer na internet. Tudo que eu sei, tudo que eu faço hoje, agora a gente já está trabalhando com uma equipe, eu já tenho uma mídia, que foi o céu que proveu para nós. Mas eu comecei no peito e na raça, comecei fuçando e buscando, porque a promessa foi liberada, mas eu não entendia. Eu ficava assim, como é que Deus vai fazer tudo isso? Então, uma das coisas das promessas de Deus, quando elas são liberadas sobre você, é uma decisão. Primeiro você decide, você se posiciona e você obedece, né? Então, Abraão não criou o movimento que ele criou, sendo pai de nações, sem ele primeiro ouvir. Primeiro você ouve a voz de Deus. Depois que você ouve a voz de Deus, o que você faz? Você se posiciona. Depois que você se posiciona com o céu, você toma uma ação, uma atitude, fala de decisão, coragem. O que vai falar para Josué? Não te chamei eu, seja forte e corajoso. Você tem que ser corajoso. Então, a gente tendo essa coragem para romper na obediência, ouvindo Deus, as instruções que ele deu, a promessa que ele deu, e a gente fazendo o que cabe a nós, porque eu sou pequena, mas o Deus que eu sirvo é grande. Amém. E a promessa foi ele que prometeu, foi ele que falou. Então ele vai ser fiel para cumprir. Eu comecei a me movimentar, eu comecei a dar os meus primeiros passos e estamos caminhando até onde Deus nos colocou. Hoje eu já posso dizer que Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E eu acredito muito que daqui para frente vai ser só crescimento, porque quando Deus está na frente, é Ele que garante todas as coisas. Então, eu sempre tenho falado para a mulherada, olha, cola em mim, porque quem me chamou garante. Vocês vão ver o movimento que vai criar isso, né? A proporção que vai criar. Já está crescendo, já está criando proporção, já está criando impacto aqui na Terra, só que vai ser maior ainda, né? Porque aquele que crê vai fazer obras ainda maiores. Isso é bíblico. Então, quando a gente ativa o poder da palavra, a gente libera ele, a gente vive isso. Então, eu tenho declarado isso sobre o Casa Madalena, sobre as edições que eu tenho lançado,
passado, é que Deus vai alargar nossas tendas e nós vamos ser uma voz que vai impactar nações. O projeto Casa Madalena é para impactar nações, é para quebrar nardo assim mundialmente. A gente está com essa visão. Lindo demais, lindo demais. Olha só, queridos, o que eu vejo aqui? Eu vejo que a visão foi dada, a promessa foi dada. Você vê, é que em 2020, não foi isso? Foi. Agora, olha só, ela falou aqui e eu queria chamar a atenção para você sobre isso. Querido, não basta só a promessa e só a visão. É o tempo. Tem que ter a ação. Até a própria palavra Processo. oração é Uau. dividido em hora e ação. Então, querido, Deus, ele vai sempre fazer a parte dele, mas ele sempre deixa você fazer a sua. Você vê ali dois casos que você pode ver, Aline. Você pode ver ali, por exemplo, na ressurreição de Lázaro. Uhum. Tinha pessoas para remover a pedra. Ele não removeu a pedra, ele mandou as pessoas remover a pedra. Ok? Mas ressuscitar Lázaro foi ele, porque ninguém podia fazer. Então Deus nunca vai fazer aquilo que você pode fazer. Porque Sim. isso faz parte do processo, igual a gente estava falando. É. Então você vai aprender no processo, igual você falou muito bem. É. Então, mas agora vamos para a ressurreição de Jesus, logo depois. Uhum. Tinha ninguém para tirar a pedra, quem tirou? Mesma situação, mesma caverna, não é a mesma caverna, mas a mesma cenário. E você vê, Deus podia remover a pedra lá atrás? Podia, mas ele não moveu, porque tinha pessoas para fazer. Então você vê, a Aline recebeu a proposta, ela recebeu a visão, mas ela não ficou parada. Ela não entendia, mas ela começou, não deixou isso impedir, começou a aprender. O que eu quero te falar, queridos? Deus já te deu a visão, Deus já te deu o chamado, mas você tem que sair da sua zona de conforto. Deus nunca deu o destino para Abraão até que ele saísse da terra dele. Uau. Saiu da zona de conforto. Ele era um Uau. príncipe lá na casa dele, na terra dele. Ele Hum. tinha conforto. Mas deixa eu te falar, sabe o que Deus tinha, que Abraão tinha lá na terra e você às vezes não sabe? Ele tinha um estigma, ele tinha um nome, porque o pai dele era criador de ídolos. O pai dele fabricava pequenas imagens para vender. Uhum. Aí ele ia ter sempre, ele não ia ser o Deus de Abraão, porque o pai dele tinha muitos deuses. Ele ia ser conhecido como o filho, ou ele que assumia o negócio, e ia criar várias estatuetas. Uhum. Mas quando ele sai de lá e larga tudo para trás, ele entra para a história. Uau. Por quê? Porque ele acreditou. Ele largou o que era confortável, que já tinha dado certo, que era para ele assumir a fábrica, e ele sair para o Improvável. improvável, para uma coisa assim inesperável, uma coisa que ele não sabia, para o desconhecido. Mas nesse desconhecido, quando Deus chama para fora, olha para o céu, olha para a terra, olha para a areia, é isso que eu vou fazer. E você vai ver lá no Novo Testamento, ele não chegou a ver aquilo tudo que Deus tinha prometido, mas pela fé ele viu. Então, querido, crê, coloca, sai da sua zona de conforto, porque deixa eu te falar, igual a Aline falou aqui, nós somos nada, nós somos pequenos, mas deixa eu te falar, quando você está fazendo a vontade de Deus, você tem alguém com você. Aleluia. Eu, mais Deus, sabe quanto soma? Infinito. Amém. Você, Aline, mais Deus, infinito. Amém, eu creio. Não tem limitação. Quem coloca o limite é você. Uau. Entendeu? Então, aprenda a colocar na sua equação Deus e a vontade dele, que ninguém pode te parar. Uma coisa que eu queria falar agora, que é pra gente puxar, é o seguinte: tudo que eu vi você falando, você colocou a Bíblia. Amém. E as pessoas não entendem isso, que a Bíblia é o fundamento. É. Porque a palavra é que segura tudo. Que sustenta, né? É a base, É. entendeu? De tudo. E em Eclesiastes vai falar assim: eis que trago à memória aquilo que não me dá esperança. Uhum. E ali, quando você fala ali, eis que trago à memória, não tem como trazer à memória uma coisa que você nunca viu. Hum. Então, tem muita gente que não está rompendo porque não está estudando a Bíblia. E uma das coisas que eu gostei é que tudo que você fala, você coloca a Bíblia no meio. Então você vê
que quando há esse rompimento, não é uma coisa corriqueira ou aleatória, mas é porque Deus estabeleceu. Mas para Deus estabelecer, você tem que entrar numa ordem, tem que entrar num processo. Então, quando eu vejo você falando, tudo você coloca a palavra. E eu acho isso lindo, Amém. porque você entendeu isso. Me fala um pouco sobre essa relação sua com a Bíblia. Então, pastor Daniel, eu não comecei agora, já são, né? Eu não sou tão velha assim, gente, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de buscar o conhecimento, né? A Bíblia fala que o homem prospera pela sua sabedoria, isso está em Provérbios. E a gente até teve essa conversa antes do podcast, que isso é no âmbito familiar, empresarial, reino de Deus, em todas, né, todos os âmbitos da vida. E o que que a gente tem visto hoje? As pessoas estão muito superficiais, ninguém quer buscar conhecimento. E por falta do conhecimento, o povo se corrompe. Por que que tem tanto fermento de Herodes hoje, o que a gente está vendo hoje, tanta heresia, tanta coisa acontecendo? São duas coisas, duas divergências aqui que a gente vê. Primeiro é o cumprimento da palavra, que é os últimos tempos, mas também tem o fato das pessoas não buscarem as escrituras. Né, que tem muita gente que está aí sendo enganado, sendo às vezes destruído pelas falsas profecias, pelos balaões da vida, né? Eu há pouco tempo falei com uma moça que ela estava muito ferida porque ela recebeu profecias que aquilo nunca se cumpriu. Ela disse: "Poxa, foi profeta da carne", mas querida, isso é bíblico. Né? Vamos para a Bíblia, né? Quando o profeta libera uma palavra para a mulher, ele chega na mulher e disse: "Olha, daqui um tempo tu vai gerar um filho". E ela disse: "Ô, meu Senhor, não mintas a tua serva". Por que que ela disse isso? Não mintas a tua serva. Ela já estava ferida, ela já estava calejada, ela já ouviu profecia daqui, profecia de acolá. Só que não foi profeta que falou do espírito, foi profeta que falou da carne. Então hoje Deus está chamando a gente para um discernimento, para uma profundidade, conhecer e prosseguir em te conhecer. Nicodemos vai falar para nós, Nicodemos dá um código: nascer da água e nascer do Espírito. Isso revela para mim que é uma purificação, é um altar. Todo dia você tem que estar pautado na palavra. Todo dia a tua mente tem que ser renovada. Efésios vai falar dos armamentos. Por que que tu tem que estar armado? Por que que tu tem que estar blindado? A tua mente é os teus pensamentos. Aí tu tem que ter o capacete, a espada, o escudo, a sandália do evangelho para preparação. Fala da caminhada. Então a gente vê que hoje, no século XXI, não sei se devido ao trabalho, à correria do mundo, é tanta coisa, é rede social, é tecnologia, o povo está ficando muito centralizado só, talvez nas redes sociais, em conteúdos tão frajulos, conteúdos que não agregam, não são inteligentes. Ninguém mais quer orar e ninguém quer mais ler a Bíblia. Isso é um problema, porque esse é o fundamento. Oração é relacionamento e palavra de Deus é ensinamento do céu para a terra. Amém? Entendeu? E nós precisamos ativar de novo, trazer essa essência novamente. Então, eu tenho tentado, né, sempre apresentar isso para as mulheres e eu falo com elas: a mulher que ora é a mulher que rompe. O poder da mulher que ora. Você é linda, maravilhosa de salto. Agora, quando você dobra o seu joelho, você é ferramenta de guerra, flecha na mão do guerreiro. Nós somos rompimento vivo. O apóstolo Paulo vai dizer que somos cartas vivas, um rompimento vivo na terra. Então, essa somos nós, mulheres, quando nós nos posicionamos com o céu, oramos e buscamos a Deus. É tempo da gente buscar as Escrituras. Precisamos dessa profundidade. Saia da superfície e venha para a profundeza da palavra. Queridos, tá vendo? A gente só vai rompendo aqui e pegando chaves. Então, queridos, a Bíblia é isso que a Aline falou, bem colocado, é um GPS, né? Acho que o GPS é uma das coisas melhores que tem para poder exemplificar a Bíblia no mundo de hoje. Por quê? Ele não só vai te levar no destino que você quer ir, mas vai te economizar tempo. Vai te livrar de congestionamentos, vai te livrar de lugares onde você não devia passar. Então, quando nós estamos sintonizados na Bíblia, você vai estar indo direto aonde você tem que ir. E sobre questão de profeta que você falou, e o povo hoje em dia, há uma procura. Só querem profecia, eis que te digo. E isso não é coisa de hoje.
Se você vê em Moisés, Uhum. quando eles subiram lá no monte, o que que aconteceu? Deus mandou Moisés falar ao povo: se prepara que eu vou descer e encontrar com o meu povo. Presta atenção nisso, que eles estavam querendo adiantar a graça, porque Uau! naquela época não podia, era separado. Uhum, Deus puro, o homem pecador. uhum. Deus queria adiantar a graça ali, deu uma oportunidade, se prepara. O que é que o povo viu quando começou a tremer e fumegar? Falou: não, 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 a gente não quer passar por esse processo. Você vai lá, você se prepara, você sobe ao monte. E o que você falar, o que Deus te falar, você fala para nós. A sua boca vai ser a boca de Deus. O que eles estavam fazendo ali? Estavam quebrando a intimidade para ir para religiosidade. Hum. Eles não queriam intimidade com Deus, eles só queriam escutar sobre Deus, mas não queria conhecer Deus. Porque para você conhecer, para você ter intimidade, tem que ter isso aqui, ó. Conversa. Senão não tem. Você vai saber sobre. Se eu falar aqui Pelé, tem um monte de gente que conhece sobre o Pelé, mas você sentou para conversar com ele? Você não conhece o Pelé, entendeu? E é assim Deus. Tem um monte de gente que conhece sobre Deus através de pregações, mas ele não vai ler a Bíblia, igual você estava falando, para poder aprender sobre ele e não vai gastar tempo falando sobre ele. No livro que eu acabei de escrever, eu falo que a oração, ela não é um monólogo, Hum. mas é um diálogo, Uau, no qual você tem que falar, mas você tem que ouvir. verdade. Mas daí você fala assim: "Ah, mas Deus não fala", mas você separou um lugar para você estar com Deus? Você separou um tempo para É, escutar dele? Se você não cria um ambiente, como é que ele vai falar? Se a sua cabeça está sempre ali poluída de coisas que vão acontecendo, porque hoje nós verdade, vivemos numa poluição de conhecimento. verdade. Nós nunca tivemos uma sociedade com tanto acesso a conhecimento e uma sociedade tão, desculpa, Tão quebrada. burra, Sim. porque você é exposto a tanta coisa que é uma sabedoria de Google, bem rasa. Você sabe um pouquinho sobre tudo, mas não sabe nada profundamente. Então isso vai enfraquecendo uma sociedade, porque se Uhum. você não tem, conhecimento em alguma coisa, você vai cair. Então a profecia, quando você não tem conhecimento na palavra, você não vai entender o que é certo e o que é errado, Verdade. entendeu? Existe 2 tipos de profecia. Existe a profecia até Jesus e a profecia, depois de Jesus. Uhum, A profecia até Jesus era a própria palavra do Senhor, que era assim que ele se manifestava para falar. uhum. Mas depois de Jesus, ele falou: "Se descer até um anjo", que eu creio que é um pouco maior do que um profeta tem que ser, né, e falar alguma coisa que não está contido aonde? Na palavra de Deus, que ele seja anátema ou amaldiçoado, Sim. ok? Então, se você não conhece a palavra, igual você estava falando, como é que você vai medir se a profecia é certa ou errada? É. Daí você é levado por qualquer vento de doutrina, como está escrito a palavra. Nós temos que ser igual berianos. Sim. Porque o Bereanos, quando Paulo estava falando, ele estava pesquisando ali no Pentateuco, ali no Velho Testamento, sobre se aquilo estava contido na palavra. Temos que aprender a parar de viver isso. E para terminar aqui essa colocação, que eu gostei muito que você falou, é a questão de fruto versus dons. Uhum. Aline, nós vivemos um tempo onde a pessoa está buscando muito dons, mas não o fruto. E isso é um perigo completo. Porque se você for ver, para começar, o dom você não tem todos, Uhum. porque você não precisa de todos. Deus vai te dar o Espírito Santo, porque o dom é do Espírito, ele é emprestado a você, para Uhum. começar. Então você vê, Paulo tinha mais de um. Hum. Agora, por que que os dons são no plural e o fruto é no singular? Porque o dom você não precisa ter todos, mas o fruto você tem que ter todos. O dom é ótimo para você trabalhar, mas não é para você. Você vê, por exemplo, Balaão. Quando foi que ele caiu? Não foi porque ele falou falsa profecia, porque o cara falava com Deus. Ele tinha, você sabe que Balaão tem profecia sobre Jesus que foi cumprida? Agora, se você vai ver, quando foi que ele caiu?
foi quando ele começou a negociar o que não era dele. Propósito com proposta. Ele começou a vender aquilo que não era dele. E é o que a gente está vendo hoje, muitos profetas vendendo. Se corrompendo. Então, para terminar, nós vamos ser julgados pelos dons ou pelos frutos? Porque antes aqui a gente estava falando sobre isso. Naquele dia, a Bíblia fala que muitos vão chegar e vão falar: Mas no teu nome eu curei, no teu nome eu expulsei, no Forte. teu nome eu profetizei. E ele vai falar: Afastai-vos de mim, porque você não deu fruto. Uhum. Você tinha o dom, mas você não tinha o fruto. Porque o dom não é seu, Sim, entendeu? Mas o fruto é. sim. E quando você vai ver o fruto, entendeu? Que é aquilo que a gente vai entrar pelo fruto, começa com o amor, Uhum. que é a base do Uhum. canteiro, onde a gente vai plantar. Porque Deus não dá um fruto completo. O Espírito vai te dar a semente do fruto. Por quê? Você tem que plantar no canteiro do amor, que é onde vai segurar o fruto da paciência, o fruto da benevolência. E vai plantando ali aqueles frutos, porque aquele fruto é o caráter de Jesus. Hum. E termina com o quê? Com controle próprio, porque é o mais difícil, é a tampa da panela. Então, queridos, vamos trabalhar no fruto e vamos Amém. deixar que o dom vai acontecer naturalmente, porque é do Espírito e ele vai te dar de acordo com a necessidade do corpo, não a sua. Amém. Mas o fruto é pessoal e é por ele Amém. que você vai. Aline, agora eu quero que você me fala uma coisa. Nós vemos hoje em dia uma grande dificuldade em pessoas, e você trabalha com isso, e eu queria que você falasse sobre isso, na questão de paternidade. Porque a figura de Deus é pai, Sim. mas só que teve muitas pessoas que foram machucadas pelo pai da terra. E aí ela faz uma confusão grande sobre isso, e nessa confusão, ela deixa de ter uma intimidade com o pai, porque ela pensa que está ali relacionado direto com o pai da terra. O que você me fala sobre isso? Muito forte e específico, porque no começo do podcast já estávamos pautando um pouco sobre a saúde emocional. E isso traz pra gente exatamente a ferida do quê? Toda pessoa que tem falta de paternidade, ela tem feridas de abandono, ela geralmente tem ferida de rejeição, e isso gera nela um muro, gera como se fosse, impede ela de romper aqui na terra, porque ela sempre fica, assim, com problemas de confiar, ela sempre sente uma autoinsuficiência, ela sente que ela não pertence, muitas vezes atinge a própria identidade da pessoa, então ela não é firme no caráter, ela acha que eu não vou, eu não consigo, eu não posso, porque ela não teve a afirmação de paternidade do pai na terra. E o que que isso gera no espiritual? O mesmo reflexo. Ela tem dificuldade extrema de confiar em Deus, de saber que Deus é pai, ele é protetor, ele é provedor, ele é amigo, ele é fiel. E inclusive, falando sobre isso, eu tenho trabalhado em algumas mulheres que elas tiveram, né, vieram de casas de divórcio, que o pai não estava lá, algumas que nem conheceram o verdadeiro pai, né, e eu tento criar nelas essa ressignificância dessa dor, dessa ferida, para elas alcançar um nível com Deus. Por quê? O pai da a palavra, diz assim, ó: "O teu pai e a tua mãe pode até te abandonar, Amém. mas eu não". O Pai da eternidade, o príncipe da paz, o nosso Deus, o autor e consumador da fé, ele não abandona ninguém. Então eu falo para elas: "O teu pai pode ter te abandonado, mas Deus jamais", Amém. né. Então é sobre isso, é sobre a gente saber que as dores daqui da terra, o trauma, tudo que você viveu aqui na Terra com a sua história familiar, tanto com seu pai quanto com a sua mãe, não altera o propósito, não altera o amor de Deus. A palavra vai dizer que o amor de Cristo, ele cobre multidões de pecado, né. A gente sabe que o amor dele, ele é sobrenatural, é um amor incondicional, a gente não consegue explicar o amor de Deus sobre nós. Queridos, olha só. E é isso que a Aline está falando sobre a questão do pai, né? Porque qual é o nível maior de amor que nós conhecemos? É pai e mãe. E quando Deus fala isso, ele quer trazer essa relação para poder exemplificar, para a gente entender um pouquinho deste amor incondicional.
E uma das coisas que eu não entendi, Aline, era que na Bíblia fala que Deus ama um mais do que o outro, e na Bíblia também fala que Deus ama todos iguais. E quando eu tenho dúvida, eu vou direto para o autor e pergunto para ele. Se você não tem esse costume, comece a fazer, que Deus ele responde. Às Amém. vezes não responde na hora, mas vai responder depois, através de poucas de pessoas, através da Bíblia, por isso que é importante a gente ler a Bíblia, ou através do seu coração, que ele vai estar apontando. Queridos, Deus me mostrou o seguinte, que quando ele fala ali que ele amava a Jacó e aborrecia Esaú, Uhum, tem muitas pessoas que levam aí para essa questão de escolha. Mas e também quando a gente pega ali em João, que fala que ele era o discípulo amado, uhum, a quem ele mais amava, mas sabe uma peculiaridade que há ali? hum, Que são 4 evangelhos, 3 são sinótipos e o João é um pouquinho separado, mas são 4 evangelhos. uhum. Dos 4 evangelhos, qual é o único evangelho que fala que João é o discípulo amado? É o de João. Aí quando eu vi isso eu falei: "Rapaz, mas que cara, hein? Ele mesmo tá falando que ele é o discípulo amado". Daí eu perguntei ao Senhor e Deus falou: "Você entendeu?" Eu falei: "Não entendi nada, então me explica". Ele falou: "João entendeu um princípio". Qual o princípio? O princípio é o seguinte: tudo em Deus é infinito. Tudo. Amor, graça, tudo, tudo, tudo. E João entendeu isso. E ele foi buscar. E ele falou que não tinha nível. Deus me deu. Eu estava na piscina ali atrás com o meu menino, o mais novo. Eu estava e ele chegou e colocou só o pé dentro da água ali. Hum. Daí, Deus virou para mim e falou: "O meu espírito é como essa piscina". Eu falei: "Me ensina, Senhor". Daí ele falou: "Tem gente que vai chegar e colocar só o pé e já tá bom. Tem outros que vai colocar até o joelho e tá bom. Tem outros que vai até a cintura e tá bom. Eu quero que você mergulhe e vai a águas profundas, mas quem coloca o limite é quem? Você". E ali eu aprendi então. Ele estava me mostrando a questão do amor. Daí ele trouxe e falou assim: eu tenho 2 filhos, Felipe e Lucas. Ele falou: "Qual dos 2 você ama mais?" Eu falei: "Pai, tu conhece meu coração melhor do que eu amo os 2 igual". Daí ele falou: "Ok, e qual dos 2 que usufrui mais deste amor?" Hum. Aí é a chave. O Felipe, a linguagem do amor dele é fazer, não é toque. É palavra de afirmação e ele não gosta de toque. O Lucas já é um gatinho, ele vem esfregando na gente, quer dormir com a gente, entendeu? Então eu falei: "É o Lucas". Por quê? Porque ele sabe colher esse amor. Não é a questão de quanto você tem para dar, é a questão de quanto você vai colher. João entendeu isso. Então, quando ia sentar na mesa, quem sentava do lado de Jesus? João. Quando ele dava ali trégua, quem é que estava com a cabeça no ombro de Jesus? João. Quando em toda parte, quando os discípulos todos correram, quando estava ali no sinédrio, para poder ser acusado ali, quem estava lá? João. Na cruz, quem estava lá? João. Então João é esse que entendeu. Não tem limite e eu quero mais. E é isso que eu quero que você entenda. Não existe limite no amor do teu pai. Então aproveita, pega e funda e vai e fala: "Eu sou o filho mais amado", e gruda nele, Amém. porque ele vai sempre te amar, ele vai sempre derramar. Então, não é uma questão de quanto ele te ama, é uma questão de quanto você recebe isso de volta. Verdade. Bem? É interessante, reverendo, o senhor está falando sobre os discípulos, porque cada discípulo caracteriza uma personalidade. A gente vê nos discípulos o colérico, o sanguíneo, o fleumático, o melancólico. E o que que a gente aprende com isso? A gente aprende também a lidar com pessoas e entender pessoas. Existem pessoas, às vezes, tão, fracas emocionalmente, elas são tão superficiais. A melhor palavra a dizer é, elas não são esclarecidas emocionalmente para entender que cada tipo de pessoa tem uma personalidade. Por exemplo, o sanguíneo colérico, ele é pragmata, ele é objetivo, ele fala alto, ele chega chegando, ele já ordena, ele faz
faz e acontece. Ele tem o estilo dele e ele não está sendo grosso. Já o fleumático, melancólico, ele já é mais no passinho dele, ele já é mais tranquilo, ele já fala mais suave, ele é mais profundo, mais observador. Então, quando a gente entende que cada um carrega uma identidade, cada um carrega uma personalidade, a gente se ajunta porque cada um se complementa. Amém? O que seria de Pedro? Pedro vai lá, pega a espada e corta. Pedro vem com agressividade, Jesus vem com a restauração. E muitas das vezes nós, como igreja de Cristo, que nós somos a igreja, né? Eu falo assim que vem um muito sanguíneo, aí vem um outro para complementar, que é o fleumático, e cada um com a sua particularidade, com o seu propósito. E nós precisamos entender que cada um vive a sua identidade da forma que tem que viver e da forma que fala, e está tudo bem. Isso é um nível de maturidade emocional e de inteligência emocional. Ai, fulano falou assim comigo. Ô, querida, fulano é pragmata, ele é colérico, ele é sanguíneo. Por exemplo, o meu pai, e eu tenho essa personalidade também. Eu sou extremamente colérica, sanguínea. Pá, eu chego, já falo autêntica, já falo num certo tom de voz, é o meu jeito, mas eu não deixo de ser, menos amável, eu sou uma pessoa que eu sou humilde, eu prezo muito lealdade, eu prezo muito, os valores e princípios, mas eu tenho a minha tonalidade de voz e o meu jeito explosivo de ser. Já a minha mãe é uma pessoa totalmente fleumática, tranquila, observadora, fala mais baixo, fala mais suave, então a gente precisa entender e saber isso. E eu vejo essa dificuldade dentro do reino que as pessoas não conseguem entender. O cristão, ele fica muito às vezes assim: "Ai, fulano me cumprimentou. Ai, ciclano falou assim". Gente, pelo amor de Deus, cada um tem a sua identidade, precisamos saber e entender isso. E isso não apaga o brilho de ninguém, a pessoa não quis ser grossa com você ou ela não quis te abordar de uma maneira, porque é a identidade dela. Uns mais explosivo, outros mais calmos, uns mais meio termo, outros mais chega, faz, bota para acontecer. E a gente precisa disso, porque isso soma forças. Tudo soma forças para o reino. Amém, amém, amém. E trazendo isso aqui agora já para a igreja, né, pro é um corpo. Paulo coloca ali tão bem estabelecido, né, cada um tem uma função. Então a diversidade no ministério não é para competir, mas é para somar. E Exatamente. aí você tem que entender, a gente tem que aprender a concordar em discordar. Sim, Porque na adversidade, na diferença, é que vai mover o corpo, queridos. Então temos que aprender a ter essa liga. Agora deixa eu te falar, se até ali Jesus, né, que era o mestre, que tinha tudo, não conseguia ali juntar todos eles para poder trabalhar em unidade. Essa unidade só aconteceu depois que desceu o Espírito. sim. Porque você vê, Jesus ele se esvaziou. Mas ele trabalhava através do Espírito, por isso que ele podia falar que se vocês, creem em mim, maiores coisas vocês poderão fazer, Em porque meu o maior nome. legado que ele deixou foi o Espírito Santo de Deus. Então, quando você vê ali que o Espírito desce, aí você vê cada um entendendo o seu papel. Você Uhum. vê que um vai ser para os gentios, outros vai ser para os judeus, e vai ver essa diversidade trabalhando em um só corpo. Então, queridos, preste atenção nisso. Aprenda a trabalhar nas diferenças, Uhum. mas você só vai conseguir trabalhar em unidade quando você tiver uma cola, que se chama Espírito Santo. Porque é só através do Espírito Santo, só através do Espírito Santo de Deus que você vai conseguir unir pessoas diferentes para poder trabalhar no mesmo propósito. Então não é sobre o que você está fazendo, mas é sobre o propósito que você foi estabelecido para fazer. Então, se trabalharmos no mesmo propósito, vai ter uma união de espírito e aí a gente pode chegar mais longe. Eu creio. Aline, a conversa está excelente, eu estou amando, eu acho que a gente vai ter que fazer mais podcast, mas a gente está chegando aqui já no No nosso final. horário. E eu queria aqui abrir para você falar um recado para a pessoa, porque tem tantas pessoas que agora, nesse momento, está desmotivada, está cansada, está precisando de uma palavra de incentivo para poder levantar ela. E depois você já termina já dando o seu recado sobre os novos eventos, sobre como é que as pessoas podem ir nesses eventos, como é que elas podem
está te encontrando nas redes, por favor. Para toda fraqueza tem uma coragem. O seu momento hoje não define o seu futuro. A promessa de Deus já foi liberada, Gálatas vai dizer que somos herdeiros de promessas. Então ative essa promessa, viva essa promessa e não olhe para a circunstância. A verdadeira fé é aquela que ativa o milagre antes dele acontecer. Caminhe na fé, caminhe com Cristo e você vai romper para coisas extraordinárias. Temos agora o evento Fortaleza, dia 25 de abril, sábado, às 6h30. Está sendo extraordinário. E nós temos também o Pérola vindo em maio. O Pérola vai trazer restauração, identidade e propósito. E vamos falar de feridas emocionais que o tempo deixou dentro do seu coração. O Pérola está incrível. Em maio, vem com tudo. Eu sou a Aline Constantino, autora do Papo Alfa, Edifica, Pode Mais Plena, e agradeço a todos vocês. Shalom! Queridos, um abraço, fique com Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, antes da gente encerrar aqui, vocês viram que tudo que a gente falou aqui foi edificante, primeiro, e segundo, tem como base Cristo. A gente não falou nada além de Cristo aqui, nada além da base bíblica. E tem muitas pessoas perguntando como é que a gente faz para fazer parte do ministério. Eu vou te falar agora. Reparta esse conteúdo. Compartilhe. Compartilhe, querido. Dá um like, porque quando você faz isso, você está mostrando para o sistema que é algo de excelência e eles vai começar a esparramar isso. Então, querido, faça parte, porque você pode ir em lugares que nós não podemos. Amém. E você pode ajudar pessoas que estão precisando ouvir isso agora. Então, reparta e vamos a semear, vamos aprender a levar a boa palavra a 4 cantos dessa terra, tá bom, Amém. querido? Que Deus abençoe você grandiosamente. Curte, comente, compartilha aí. Faz barulho na telinha, seguidor. Shalom para todos. Amém, amém, amém.